Oi pessoal, vamos para mais um vídeo. E desta vez iremos abordar um tema primordial na compreensão do sensoramento remoto, especificamente relacionado aos princípios físicos. Vamos analisar um gráfico clássico em sensoramento remoto, que é este aqui, o espectro da radiação solar em função do comprimento de onda. É bom frisar que muita coisa, muitos fundamentos do sensoramento remoto começa com a interpretação deste gráfico. Aqui no eixo X, nós temos o comprimento de onda, a unidade de medida de micrômetro. Essa sigla, a letra grega mi mais o m, é a abreviação para micrômetros. E no eixo Y, nós temos a irradiância espectral. E poderíamos dizer de maneira bem genérica que a intensidade de energia emitida pelo Sol que chega, no caso, no topo da atmosfera. Então, analisando este gráfico, em qual intervalo de comprimento de onda temos mais energia chegando na Terra, chegando no topo da atmosfera? Em qual parte de comprimento de onda aqui a gente tem mais intensidade dessa energia, mais irradiância? Bom, por uma interpretação rápida, podemos ver que entre 0,4 aproximadamente e 0,7 a gente tem a maior intensidade de energia chegando no topo da atmosfera. Então, o pico de energia que o Sol emite para a Terra está em torno dessa faixa de comprimento de onda, 0,4 a 0,7. Esse pico acontece na faixa espectral onde nossos olhos atuam, chamada de região espectral do visível. E isso não é por acaso. Por processo de seleção natural, nós enxergamos nesse intervalo do espectro eletromagnético. Assim como os vegetais absorvem a radiação nos intervalos onde ela é mais abundante. Então é nessa mesma faixa espectral do visível, de 0,4 a 0,7 micrômetros. Podemos observar nesse gráfico também que após esse topo de intensidade aqui da irradiância, conforme a gente avança nos comprimentos de onda, a gente tem um decréscimo da irradiância, dessa intensidade de energia que chega no topo da atmosfera. Chegando a valores bem baixos aqui, então acima de 2,6 micrômetros, por exemplo, a gente tem valores muito baixos. Mas reparem que estamos observando apenas a irradiância que chega no topo da atmosfera, ou seja, essa energia que veio do Sol, ela não atravessou a atmosfera terrestre. E uma pergunta inteligente a se fazer é: quanto dessa radiação que chega no topo da atmosfera consegue penetrar a atmosfera e chegar na superfície? Vamos melhorar o nosso gráfico para ter essa informação então. Melhorando o nosso gráfico, então a gente tem agora a irradiância que chega no topo da atmosfera, representada aí por uma cor cinza escura, e a irradiância que chega no nível do mar, na superfície terrestre, representada aí por uma cor de cinza mais claro. Reparem que parte da irradiância que chega no topo da atmosfera, ela não chega na superfície da Terra, no caso no nível do mar. E mais importante, reparem que temos faixas de comprimento de onda onde nada que atinge o topo da atmosfera chega na superfície terrestre. Então a gente tem uma perda de energia em determinadas faixas de comprimento de onda, a tal ponto que, em determinadas faixas, a perda de energia ela é total, entre o topo e a superfície terrestre, no caso no nível do mar. Então é notável que a atmosfera influencia, alterando a irradiância que chega entre o topo da atmosfera e a superfície terrestre. E isso não se dá de maneira homogênea ao longo do espectro eletromagnético. Temos alterações diferentes em função do comprimento de onda. Isso se dá principalmente pelos gases e elementos que constituem a atmosfera. Então a gente tem alguns gases aí, ozônio, água, dióxido de carbono, e estão apontados aí como os principais elementos que causam essa perda de energia entre o topo da atmosfera e a superfície. Para este vídeo, iremos abordar e detalhar como que a radiação eletromagnética interage com a atmosfera. Então, bora lá!
Então aqui, observando essa figura clássica também do sensoriamento remoto, onde nós temos a fonte representada pelo Sol, o alvo com a superfície terrestre e o sensor aqui representado pelo satélite, o que acontece entre a fonte, o alvo e o sensor? A radiação eletromagnética emitida pela fonte, no caso o Sol, ela vai interagir com a atmosfera, ela atinge o topo da atmosfera, parte vai atravessar a atmosfera, a gente vai ter interação aqui com a superfície, que nós vamos detalhar em outro vídeo. Do que reflete aqui da superfície, parte vai retornar para a atmosfera, vai passar pela atmosfera de novo, até ser registrada por um sensor, aqui no caso representado por um sensor orbital, né, que está no espaço. Então, neste vídeo, nós vamos detalhar os processos que ocorrem da radiação eletromagnética nesse trajeto no qual ela atravessa a atmosfera. Então, ao contrário do vácuo, onde nada acontece com a radiação eletromagnética, então no vácuo a onda eletromagnética ela não tem a sua velocidade alterada, a sua intensidade, distribuição espectral, direção, ela não é alterada no vácuo. Mas na atmosfera a gente já tem algumas alterações. E essas alterações são devido a alguns processos. Quais são esses processos? A refração, que é o espalhamento, a absorção e a reflectância ou reflexão. Sobre este assunto, eu sugiro o capítulo 2 do livro do Jensen. Esse livro é uma das bíblias aí que a gente tem do sensoriamento remoto. Esse capítulo está bem detalhado nessa parte de princípios físicos, principalmente da interação da radiação eletromagnética com a atmosfera. Então vamos detalhar cada um deles. A refração é o processo do desvio da luz quando ela muda de uma densidade para outra. Então, um exemplo clássico que a gente tem de fenômeno de refração é quando a gente coloca um canudo num copo d'água transparente. A gente vai ter a sensação que esse canudo está deslocado. Esse deslocamento se dá pelo desvio da luz entre a densidade diferente que a gente tem no ar com a densidade que tem na água. Para representar isso matematicamente, é utilizado um índice, chamado índice de refração, que é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz em outra densidade, como a atmosfera ou a água. Com essa formulação, esse índice sempre vai ser maior que 1. Então, por exemplo, o índice de refração na atmosfera tem um valor aí aproximado de 1,0002926. Já o índice de refração na água tem um índice de 1,33. Uma informação curiosa sobre o índice de refração é que quando a gente olha um peixe dentro de um corpo d'água, esse peixe ele sempre está um pouco deslocado da sua posição real. Então os índios, quando vão pescar com arco e flecha, né, eles já calculam esse desvio entre a posição real do peixe em função do índice de refração. Então eles não miram exatamente o peixe como eles estão enxergando. Eles colocam aí uma diferença para poder acertar o peixe. Uma informação importante é que a nossa atmosfera ela não tem uma camada homogênea. Ela é composta por diferentes camadas com densidades diferentes. Sendo assim, a gente vai ter índices de refração diferentes na atmosfera. Então, quando a energia radiante do Sol atinge o topo da atmosfera e atravessa as diferentes camadas, ela pode ter desvios diferentes em função das densidades diferentes que existem na composição das camadas atmosféricas. Um detalhe importante em relação ao índice de refração é que ele é um fenômeno previsível de ser modelado. Então, esse desvio da trajetória da luz, né, da onda eletromagnética, ele é previsível. Por sua vez, o fenômeno de espalhamento, o processo de espalhamento, ele é imprevisível em relação, por exemplo, ao fenômeno de refração. Sobre o espalhamento, a gente pode dividir ele em 3 tipos: espalhamento Rayleigh, espalhamento Mie e espalhamento não seletivo. Vamos detalhar cada um deles.
O espalhamento Rayleigh é o mais comum. Ele ocorre quando o diâmetro das partículas que compõem a atmosfera é menor que o seu comprimento de onda. Matematicamente, ele é proporcional ao inverso da quarta potência de comprimento de onda. Então, por exemplo, a luz azul, que tem um comprimento de onda de 0,4 micrômetros, ela é espalhada aproximadamente 5 vezes mais que a luz vermelha, com 0,6 micrômetros. Já o infravermelho próximo, com comprimento de onda de 0,76, tem um espalhamento muito baixo, muito menor, sendo quase imperceptível. Esse nome, espalhamento Rayleigh, é uma homenagem ao cientista, ao pesquisador que descobriu esse fenômeno, o Lord Rayleigh, que viveu de 1842 a 1919. Baseado nas premissas do espalhamento Rayleigh, ele conseguiu explicar o motivo do céu ser azul. Então, em um dia claro e sem nuvens, o céu aparece na cor azul porque as partículas que compõem a atmosfera terrestre espalham mais no comprimento de onda correspondente ao azul do que em outros comprimentos de onda, como o laranja, o amarelo e o vermelho. Já durante ao amanhecer e também ao entardecer, as cores são diferentes do azul no céu, geralmente ficando em tons mais quentes, amarelo, alaranjado, avermelhado. Isso ocorre porque no amanhecer e no entardecer, a luz solar percorre uma camada atmosférica maior. Então a atmosfera ela tem uma espessura maior para um observador nesse período de dia. Neste trajeto maior, os raios correspondentes ao azul já sofreram tanta dispersão nos primeiros quilômetros da camada atmosférica que não sobra cor azul, para chegar aos olhos do observador. O vermelho, por ter maior comprimento de onda, sofre menos dispersão. Então, observando essa figura aqui, o céu ele é mais avermelhado para esse boneco de cabelo com a camiseta verde, porque o vermelho, por ter maior comprimento de onda do que o azul, ele sofre menos dispersão nessa trajetória do espalhamento Rayleigh. Assim, a luz que chega aos olhos deste observador tende ao vermelho, laranja, vermelho, devido à ausência da cor azul, que foi espalhada logo aqui no início dessa trajetória da espessura da camada atmosférica. Já para esse outro observador aqui, o bonequinho careca, a espessura da camada atmosférica é muito menor. Então ele enxergará o céu mais azul. Por quê? Porque a dispersão do comprimento de onda da luz azul é maior quando a gente tem uma menor espessura da camada atmosférica. Já o espalhamento Mi, ele ocorre na parte inferior da atmosfera, em torno de 4,5 km, onde pode haver muitas partículas com diâmetros aproximadamente iguais ao tamanho do comprimento de onda da energia incidente, ao contrário do espalhamento Rayleigh, que é afetado por partículas menores que o comprimento de onda da energia incidente. O espalhamento Mi afeta principalmente nos comprimentos de onda no visível entre as cores laranja e vermelho. Já em relação ao espalhamento não seletivo, ele atua nas porções inferiores da atmosfera. Ele ocorre quando o tamanho das partículas é muito maior que o comprimento de onda da energia incidente. Esse espalhamento é causado em atmosferas muito densas, com presença de neblinas e nuvens. O nome não seletivo é por causa que ele afeta todos os comprimentos de onda. Então ele não afeta apenas determinadas faixas do espectro eletromagnético. Esse espalhamento é responsável pela cor branca das nuvens. Lembrando que o branco, a cor branca, é a junção de todas as cores. Quando todos os comprimentos de onda são refletidos, são espalhados, já que a gente está falando de espalhamento em todos os comprimentos de onda, em todas as direções, ele dá essa sensação de cor branca. Então aqui como síntese, em relação aos tipos de espalhamento, a gente tem que no espalhamento Rayleigh, o tamanho das partículas que estão na atmosfera são muito menores para poder ter esse tipo de espalhamento. Já para o espalhamento Mi, o tamanho das partículas são aproximadamente iguais em relação à energia incidente, em relação ao comprimento de onda da energia incidente. Ele é provocado aí por gotas de água, aerossóis. E o espalhamento não seletivo é quando o tamanho das partículas são muito maiores
maior que 10 vezes ao comprimento de onda da energia incidente. Ele é causado aí por neblinas e nuvens. Ele afeta todos os comprimentos de onda. Um outro processo super importante que ocorre na atmosfera é a absorção. E ela ocorre quando a energia radiante ela é absorvida e convertida em outras formas de energia. Então a gente tem aí um gráfico onde a gente pode observar as faixas do espectro eletromagnético, onde a radiação ela é absorvida e onde ela consegue ter uma transmitância, por onde ela consegue passar pela atmosfera. Esse gráfico mostra também que a gente tem alguns elementos químicos que afetam mais a absorção. Então a gente tem o oxigênio, o ozônio, o dióxido de carbono, o óxido nitroso, a própria água, o H2O, todos eles aí vão estar afetando em determinadas faixas do espectro eletromagnético em relação à absorção. Então, para comprimentos de onda inferiores a 0,3 micrômetros, a gente percebe que todo esse intervalo tem uma forte absorção em função do ozônio. Então, o ozônio ele tem uma grande contribuição para a absorção para comprimentos de onda inferiores a 0,3 micrômetros. Que faixa a gente está falando? A gente está falando da faixa em torno do ultravioleta. Então, a radiação ultravioleta ela é absorvida em função do ozônio. Em outros intervalos, a gente vai observar uma absorção, Então, aqui em relação ao óxido nitroso, a gente tem em torno de 4, 4,5 uma banda de absorção em função deste gás. A gente tem uma outra aqui centrada em torno de 7, 7,5. Em relação ao dióxido de carbono, a gente tem uma banda de absorção centrada aqui um pouco antes de 3 micrômetros, outra aqui entre 4 e 5 micrômetros, outra já maior que 11, 12 micrômetros vai ter uma banda de absorção. A gente vai ter uma série de bandas de absorção em função do H2O, da água. Então a gente percebe aqui vários picos, várias faixas de bandas de absorção. Para o sensoramento remoto, é importantíssimo que a gente posicione o sensor para ser detectado em áreas onde tem uma janela atmosférica, por onde a radiação passa. Então, se eu posicionar um sensor orbital com detectores que enxerguem, por exemplo, onde a atmosfera é fechada, onde a gente tem uma parede, uma barreira atmosférica, esse detector não vai sensibilizar nada. Por quê? A radiação do Sol, ao passar pela atmosfera, ela vai ser toda absorvida. Nada vai chegar na superfície da Terra para ser refletida, voltar em direção à atmosfera para ser detectada por um detector orbital, por um sensor orbital. Então, por isso é importante que a gente tenha sensores com detectores capazes de enxergar, capazes de serem sensibilizados em áreas de janela atmosférica, por onde a radiação passa. Então, esse termo janela atmosférica, significa onde a radiação atmosférica tem a capacidade de ser transmitida, de perpassar a atmosfera. E por fim, nós temos o processo de reflectância, de reflexão. Ele ocorre quando a energia incidente ela é refletida. Na atmosfera, as nuvens e outros materiais têm essa propriedade de refletir uma quantidade substancial de energia que chega, que incide sobre ela, fazendo com que parte dessa energia seja retornada para o espaço. Uma característica importante da reflectância, que a difere do espalhamento, é que na reflectância, a onda eletromagnética ela não é espalhada para todos os lados, ao contrário do espalhamento. O espalhamento é um processo imprevisível e a onda eletromagnética ela pode ser espalhada em todas as direções. Na reflectância, não. Quando a onda eletromagnética incide sobre o alvo e ela tem uma propriedade de refletir essa onda eletromagnética, ela vai refletir no ângulo oposto ao ângulo de incidência. Para esse vídeo é isso, pessoal. Qualquer dúvida ou sugestão, escreva aqui no canal.